Olá a todos, tudo bem? Aqui vamos nós novamente, professor Paulo, mais uma vez para vocês, dando uma aula sobre algumas partes que nós ficamos de resolver e pensar. Então, por favor, vamos adiante. Vamos falar na Lei 9.307/96 especificamente. O que é essa lei? Essa lei é uma lei federal que foi instituída em 1996 e até ali não se tinha no judiciário e no ordenamento jurídico brasileiro a lei de arbitragem, que começou a seguir, a vir através dessa lei, a Lei 9.307/96. A partir daí, nós começamos a ter o que nós chamamos de direito arbitral. E o que é o direito arbitral? Bom, primeiro, não é estatal, ele é privado. As partes elegem o tribunal e é uma instituição eleita pelas partes, um terceiro escolhido por ambos. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Existe um juiz, esse juiz é um juiz mediador, conforme está dito lá no artigo 1º da Lei 9.307/96, que diz que o árbitro é juiz de fato e de direito. Só que nessa situação específica da lei, aqui esse mediador, esse juiz mediador, ele é eleito pelas partes. As partes escolhem esse mediador, tá? Então, isto é o que a gente chama de direito arbitral. É um direito um pouquinho diferente do Poder Judiciário, porque tem toda a situação que a gente evita que tem lá no Poder Judiciário, que lá tem aquela ideia adversarial que existe lá, a gente aqui procura não ter. A gente procura aqui que as partes cheguem a um denominador comum, consigam resolver aquela situação posta aqui para nós, através da presença de mediadores, que no caso do nosso procedimento são 3 mediadores, né, porque a lei fala em árbitro ou árbitros, só que no nosso caso específico são 3 árbitros, ou seja, 3 mediadores. Esses mediadores, eles vão ser escolhidos pelo presidente do Mediar Brasil, mas são as pessoas, o requerente e requerido, eles têm direito a dizer se eles querem ou não querem aquela pessoa. Por isso que a gente entende que as partes elegem o mediador, os mediadores para essa situação. Fica claro que é um pouquinho diferente do Poder Judiciário, já começando por aí. Tá? Então, o direito arbitral é um direito que foi criado com a Lei 9.307/96. A partir daí, se criou uma nova maneira de resolver os litígios, sem aquela situação que é posta lá no Poder Judiciário. Aqui as pessoas conversam e chegam a um denominador comum. Sempre lembrando que no nosso procedimento aqui, nós priorizamos sempre o acordo entre as partes. Nós estamos aqui para buscar o acordo entre as partes. Esse é o objetivo maior. A partir daí é que a gente vai trabalhar para que seja conseguido esse acordo. A natureza jurídica desse direito arbitral. A natureza jurídica do lado do Poder Judiciário ela é pública, ou seja, o árbitro se sentencia, portanto, é pública. Já no particular, que é o nosso caso, as partes elegem, ou seja, elas elegem os mediadores para aquela situação, conforme dito anteriormente. E assim as pessoas chegam a um denominador comum na presença desses mediadores que vão dar uma sentença, que no caso de acordo é uma sentença homologatória arbitral, e no caso de não havendo acordo entre as partes, vai ser uma sentença arbitral. No nosso procedimento, eu entendo que tem caráter complexo. Por quê? Natureza complexa. Por quê? Porque ela tem aspectos privados e públicos. Missão do Mediar Brasil. Constituído com o propósito de regularizar a aplicação desse novo instrumento de justiça,
coube ao Mediar Brasil organizar e disciplinar uma postura institucional, hoje reconhecida e servir de referência para ser implantada nos demais estados da federação, capaz de disciplinar a correta aplicação da Lei 9.307/96. Existe uma Lei 9.307/96 que nos dá legitimidade a todos os nossos atos, e a partir daí a gente criou esse sistema que nós chamamos de Mediar Brasil, que está espalhado em todo o estado do Rio Grande do Sul e alguns estados da nossa federação, como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, etc. O Mediar Brasil e as suas seccionais surgiram com o resultado de ampla mobilização, consagrando líderes comunitários em diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul e também da federação, com o intuito de criar um legítimo fórum de justiça comunitária. Ou seja, o nosso objetivo é que aqui a gente se crie uma justiça paralela ao Poder Judiciário, mas com uma situação um pouquinho diferente, um pouquinho mais comunitária, um pouquinho mais humanizada. Então, esse é o objetivo do nosso Mediar Brasil e todas as seccionais que compõem o nosso grupo Mediar Brasil. O verdadeiro objetivo do Mediar Brasil enquanto instituição é velar para que a aplicação da Lei 9.307/96, que ela seja aplicada de uma forma correta e da maneira mais humana possível. Sempre lembrando que em 2015 surgiu a lei que alterou algumas coisas nessa Lei 9.307/96, mas nós vamos estudar posteriormente com mais calma. Então, por enquanto, saibam que existe uma nova lei, que veio mudar algumas coisas da Lei 9.307/96, mas nós vamos estudá-la com mais calma. Tá? Convém lembrar e salientar que, muito embora exista uma lei federal 9.307/96, que dá legitimidade a todos os atos, também existe um nosso regimento interno, nosso código de ética, que é através dele que os mediadores levam a sua postura para que seja da maior lisura e da maior transparência possível todo o procedimento. Etapas desenvolvidas no processo de constituição dos grupos de estudo e das seccionais do Mediar Brasil. Sempre salientar que toda vez que a gente for constituir uma nova seccional em qualquer município do estado do Rio Grande do Sul ou qualquer outro município dentro da nossa federação, a gente sempre leva um documento para o AOB da região e também para o Poder Judiciário. Então, sempre que a gente vai constituir um novo grupo na cidade, a OAB e o juiz local, na comarca local, já tem conhecimento que ali vai ser criada uma seccional do Mediar Brasil. Então, isso é para dar mais transparência em todo o procedimento. E o juiz e o presidente da OAB local já ficam sabendo que será implantado em breve nesta região, nesse município, uma seccional do Mediar Brasil. Além do ofício encaminhado às instituições, OAB e Poder Judiciário, nós também fazemos uma ampla divulgação no município, através de jornal, rádio, etc., os órgãos que veiculam a notícia, para que demonstrem que aí, nessa região, nesse município, está sendo criado uma seccional do Mediar Brasil. Como nós falamos em uma justiça comunitária, quem é que pode participar como mediador, como árbitro desse nosso procedimento? Bom, aí qualquer membro da sociedade, empresários, advogados, arquitetos, engenheiros, independente da atividade da pessoa, a pessoa pode se inscrever nos nossos cursos e, participando do curso, vai ser efetivado nessa situação e poderá participar e compor
o núcleo ou a seccional de sua região ou de sua cidade. Então, portanto, é aberto às pessoas que queiram participar e demonstrar a sua ação em relação à comunidade e serão sempre bem-vindas para que aqui sejam acolhidas e coloquem-se à disposição para poder ajudar a sociedade de um modo geral, para que dela se resolvam as situações que são pendentes em cada situação. Muito embora a Lei 9.307/96, lá no seu artigo 13, diz que qualquer pessoa pode ser árbitro, nós, pelos nossos regulamentos e estatutos, nós pedimos que pelo menos a pessoa tenha como pré-requisito atestado de bons antecedentes. Isso, e tenha pelo menos boa ação e queira trabalhar junto à comunidade. Processo de qualificação. Como é feito esse processo de qualificação? Bom, as pessoas já inscritas no nosso procedimento, essas receberão aulas que nós chamamos de estudos dirigidos, que serão ministradas por mim, Paulo, ou pela doutora Regina. E, a partir daí, se qualificarão para que mais tarde possam constituir a seccional de sua cidade. A organização funcional dos juízes mediadores, após a sua qualificação, ela será feita através de núcleos, que nós chamamos de seccionais, que estão vinculadas ao Mediar Brasil de Porto Alegre, através dos nossos estatutos e nossos regulamentos. Como nós buscamos a transparência total e a eficácia dos nossos núcleos, ou de nossas seccionais, em todas essas que estão constituídas, nós possuímos também uma corregedoria. Essa corregedoria ela está instalada em Porto Alegre e ela vai analisar a conduta de cada juiz mediador. Cada situação que tiver posta em seu núcleo, em sua seccional, nós vamos analisar a conduta daquele juiz, se está correta junto e dentro dos nossos regulamentos e estatutos pré-estabelecidos. A diretoria dos núcleos ou das seccionais. Elas são constituídas por um presidente, um vice-presidente administrativo, um vice-presidente financeiro e de patrimônio, um vice-presidente institucional de formação, um vice-presidente de comunicação e um vice-presidente vogal. Esses são os membros que compõem a diretoria de uma seccional. Funções específicas de cada um desses membros da diretoria da seccional. Presidente. Ao presidente cabe conduzir a direção dos trabalhos, orientar e velar para cumprir com as etapas e objetivos previstos. Zelar pela harmonia do grupo, sendo elo de ligação entre a comissão provisória e a equipe administrativa do Mediar Brasil, com sede em Porto Alegre. Vice-presidente administrativo. Dedica especial atenção com a formulação e implantação das rotinas administrativas, que orientarão os trabalhos da Secretaria. Prepara-se para administrar a implantação de formulários e rito processual e do regimento interno. Vice-presidente financeiro e de patrimônio. Na fase de constituição, é o agente operacional que atua na escolha do local da sede, providenciando a adequação das instalações, do mobiliário, etc. Na diretoria definitiva, administra conjuntamente com o presidente as receitas da seccional, essas derivadas das custas processuais e honorários arbitrais. Vice-presidente institucional. Na fase de constituição, é o responsável pelo desenvolvimento do conhecimento e assimilação do grupo quanto à compreensão dos formulários. Treina os procedimentos arbitrais, simula audiências, etc. Na diretoria definitiva, é o responsável pela permanente continuidade dos estudos e coordenação do grupo de estudos existente em cada seccional. Vice-presidente de comunicação.
Na fase de constituição, dedica especial atenção para o evento da formatura e inauguração. Atua conjuntamente com o presidente da comissão provisória e assessoria da presidência do Mediar Brasil, agendando datas e verificando o roteiro das solenidades, sempre avaliando com a assessoria da presidência do Mediar Brasil das implicações desta ou daquela iniciativa que envolva o nome e imagem institucional do Mediar Brasil. Vice-presidente vogal. Tanto na diretoria definitiva como na provisória, o vice-presidente vogal atua como agente facilitador dos trabalhos, acompanhando a atuação de todos os vice-presidentes e, por isso mesmo, estará em condições de substituí-los quando necessário. Atua também como auxiliar do presidente. A Lei 9.307/96, lá no seu bojo, ela não diz, nem menciona a figura do advogado. Portanto, nos nossos procedimentos, o advogado não é obrigatório. A pessoa, o requerente ou o requerido, que trazem o seu advogado. Nessa situação, a gente vai, antes de começar a audiência, se a gente perceber que aquele advogado é a primeira vez que ele participa do nosso procedimento, a gente vai dar a ele uma cartilha, que nós chamamos de mensagem ao advogado. Essa cartilha está lá na apostila de vocês, que depois vocês podem ver com bastante devagar e tranquilidade. Caros participantes, bem-vindo ao mundo da mediação e arbitragem. Por que me refiro ao mundo da mediação e arbitragem? Porque é um universo específico, onde vocês vão poder exercer a atividade de mediador, contribuindo e ajudando de forma bastante favorável à sociedade e à comunidade da qual vocês vivem. É uma situação que requer bastante estudo, por isso nós vamos ter as atividades que nós vamos ter relativamente aulas de estudo comigo ou com a doutora Regina, e vamos tentar buscar a melhor formação possível para que a gente possa exercer essa atividade com bastante afinco, bastante dedicação e bastante zelo. Esse é o nosso objetivo principal enquanto mediadores, porque sempre lembrando que é ótimo ser mediador, mas existe uma responsabilidade muito grande na atividade da qual nós estamos exercendo. Eu posso dizer para vocês com toda clareza e sinceridade que eu me sinto muito bem trabalhando como mediador do Mediar Brasil, como juiz mediador, mas também sei de toda a minha responsabilidade enquanto mediador, porque existe grande atividade nessa situação e é uma atuação de que merece todo o nosso zelo e toda a nossa dedicação para este objetivo. Ser juiz mediador requer muita dedicação de nossa parte. Por isso eu os convido para que, com muita dedicação, com muita firmeza, com muita objetividade, a gente consiga concluir esse curso da melhor maneira possível e que vocês sempre estejam abertos a algumas situações e que aqui eu estarei disposto a tirar qualquer dúvidas relativas ao que nós estivermos ministrando. Sempre lembrando que é excelente ser mediador. Quero dizer a todos vocês que essa situação, como juiz mediador, a gente tem grandes responsabilidades, porque advém daí uma certa responsabilidade inerente à situação que está sendo posta no caso concreto. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita dedicação e muito estudo. É o que desejo a todos nessa etapa do nosso procedimento. Nesse aprendizado, nós teremos 8 aulas de forma presencial, que são as aulas que nós chamamos de aulas teóricas,
onde nós vamos analisar a Lei 9.307/96, com bastante afinco, e também a nova lei, a Lei 13.129/15, que coloca algumas alterações na Lei 9.307/96, outras bem inovadoras. Portanto, nós vamos estudar isso com bastante calma, com bastante devagar. Então, digo a vocês que não se preocupem, porque nós vamos ter aulas presenciais, são 8 módulos em que eu atuarei como instrutor dessas aulas, ou a doutora Regina, que é a nossa presidente, a presidente do Mediar Brasil. Portanto, eu agradeço a todos agora, nesse momento, e muito obrigado.